Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. 7 horas mais 30 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Repórter Nacional. Hoje, 19 de abril de 2021. Eu sou Miguelzinho Martins e na companhia de Monique Castilho. Olá, Monique, bom dia, tudo bem? Bom dia e bom dia também para os ouvintes e para os telespectadores. Estamos aqui na Rádio Nacional e também na TV Brasil. Pelos próximos 25 minutos você vai ouvir e ver as principais informações do Brasil e do mundo. E eu aproveito para também dizer que estamos no YouTube, em Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. Claro, são mais opções para você estar em sintonia com a gente. E você vai conferir hoje aqui no Repórter Nacional. Fiocruz deve entregar mais 18 milhões de vacinas ainda este mês. Contra festas clandestinas, no Rio de Janeiro, o fim de semana foi de autuações. Já São Paulo tem hoje primeiro dia útil de medidas flexibilizadas. E ainda os desafios das aulas online de educação física. E o amor pelos livros que começa cedo para muita gente. Começamos atualizando as informações sobre vacinas. É que a Fiocruz vai entregar 18 milhões de doses até o final de abril. E elas já começam a ser distribuídas essa semana, viu? Serão 4 milhões e 600 mil agora e outras 6 milhões e 700 mil na próxima semana. Exatamente. Essa informação foi divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem nas redes sociais. Ele disse que o volume de entrega pode aumentar nos próximos meses, chegando a 110 milhões de doses no segundo semestre. Lembrando aqui, Monique, que na semana passada a Fiocruz repassou mais 5 milhões de doses da Oxford AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações. Isso é vacina que chega, né? Mas o número de casos e de mortes ainda continua alto. Em 24 horas, houve 42.980 novos casos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. 13.943.071 é o número de casos. As mortes estão em 373.335. A gente ressalta ainda que os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras, pela menor quantidade de equipes para fazer os novos registros de casos e mortes. Já às terças-feiras, eles tendem a ser maiores porque neste dia o balanço recebe o acúmulo das informações não processadas no fim de semana. Os últimos dados do Ministério da Saúde mostram ainda que mais de 24 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 8 milhões e meio já receberam a segunda dose. Ao todo, foram aplicadas mais de 32 milhões de doses no país. E no Rio de Janeiro, a Prefeitura continua fiscalizando o cumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid. O fim de semana foi de muitas autuações, mais de 800. Inclusive, acredite, uma festa para 500 pessoas. Falta muita conscientização. Tâmara Freire. A Prefeitura do Rio de Janeiro já fez mais de 1.800 autuações somente neste fim de semana por desrespeito às medidas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. 30 estabelecimentos, como bares e restaurantes, foram fechados por funcionarem fora das normas e 85 foram multados. A maior ação realizada foi a interrupção de uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, neste sábado. O evento estava preparado para receber 500 pessoas e contava com a estrutura para show ao vivo e venda de ingressos, mas foi impedido ainda no início. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, todo o material da festa, incluindo comidas e bebidas que seriam vendidas, foram apreendidos. Conforme as medidas restritivas em vigor, pelo menos até o dia 27 deste mês, todos os eventos e festas continuam proibidos na cidade do Rio de Janeiro. Já os bares e restaurantes podem funcionar, mas apenas até às 9 da noite. Desde que o novo decreto com as restrições foi publicado no dia 11, a Prefeitura já registrou mais de 13 mil autuações, multando 624 estabelecimentos e ambulantes e fechando 185. Aglomerações e desrespeito às regras podem ser denunciados pela população pela Central de Atendimento 1746. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E em São Paulo começou ontem a fase de transição, que é aquela fase que flexibiliza as atividades, né?
Vamos explicar como ficou a situação. Para essa primeira semana, está permitido o funcionamento do comércio e lojas de shoppings das 11 da manhã às 7 da noite, assim como cerimônias e cultos religiosos com restrições e desde que cumpram rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. E a partir de sábado agora, dia 24, até a outra sexta-feira, dia 30, será retomado o funcionamento de restaurantes, salões de beleza, barbearias, além de atividades culturais, parques, clubes e academias. Bem, a CPI da Covid no Senado foi criada e os nomes escolhidos. Agora é definir cronograma de trabalho, o que pode ocorrer ainda hoje, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cariane Costa explica pra gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que apresenta hoje o cronograma e os procedimentos para a instalação da CPI da Covid. Na primeira reunião serão escolhidos, por meio de votação, o presidente e o vice-presidente da comissão. A votação ocorrerá nos mesmos moldes da eleição para a presidência no Senado, ocorrida em fevereiro. Urnas serão espalhadas nos corredores da casa, na sala da comissão e na chapelaria, para evitar aglomeração. De acordo com o presidente do Senado, essa primeira reunião da CPI poderá acontecer já amanhã, na terça-feira ou na quinta-feira, e será presencial. E aí o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito será definido pela própria comissão. Deverá haver um encaminhamento de um acordo de procedimentos em relação àquilo que necessariamente deve ser feito de maneira presencial, e muitos atos, na sua essência, impõem ser presencial, e aqueles atos que, porventura, possam ser passíveis de serem realizados pelo sistema virtual. Apesar da votação ser secreta, já se conhece os nomes dos indicados. Um acordo entre os senadores integrantes da CPI definiu que o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz, do PSD, e terá na vice-presidência o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede. O senador Renan Calheiros, do MDB, será o indicado para a relatoria. A informação foi confirmada pelo senador Randolfo Rodrigues. Como membro mais idoso entre os titulares da comissão, o senador Otto Alencar, do PSD, vai comandar a instalação da CPI e a primeira reunião do colegiado. O objetivo da CPI é apurar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e o agravamento da crise sanitária no Amazonas, além de supostas irregularidades no uso dos recursos da União pelos estados, Distrito Federal e municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Então, ainda sobre esse assunto, é assim. Os procedimentos para a primeira reunião serão definidos hoje, como a Cariane acabou de falar para a gente. Mas o início dos trabalhos mesmo, a eleição do presidente, do vice-relator, só depois desse feriado de quarta-feira. Aliás, o Rodrigo Pacheco disse que tem duas datas possíveis. Ou dia 22, quinta-feira agora, depois do feriado, ou na terça-feira da semana que vem, dia 27. Repórter Nacional. E vamos até Paris. Quem traz os destaques da Rádio França Internacional para a gente hoje é a Adriana Moisés. Bom dia, Adriana. Bom dia, Monique. A epidemia do coronavírus na Índia passa a preocupar a comunidade científica internacional pela propagação de uma variante local, um duplo mutante extremamente contagioso, segundo a imprensa da Índia. Esta cepa foi sequenciada pela primeira vez em outubro, perto de Nagpur, cidade do estado de Maharashtra, no centro do país, em amostras de pacientes infectados. Sequenciadas em fevereiro e março, essa mutação já representava 24% dos casos contra 13% da variante britânica. A Índia registrou hoje um novo recorde diário de casos positivos e mortes pela Covid, quase 275 mil novas infecções e 1.620 óbitos. As autoridades do estado de Delhi, onde fica a capital, decidiram decretar um lockdown de 6 dias a partir da noite desta segunda-feira,
numa tentativa de conter a explosão de infectados. A França, por sua vez, anunciou que aplicará uma multa de 1.500 euros, cerca de R$ 10.000, para os viajantes provenientes do Brasil, do Chile, Argentina e África do Sul, que não respeitarem o isolamento de 10 dias na chegada ao território francês. Esta medida visa conter a importação de variantes do coronavírus. O porta-voz do governo, Gabriel Attal, disse hoje que a polícia efetuará controles nos endereços fornecidos pelos passageiros. Esta multa irá dobrar para 3 mil euros, R$ 20.000, se houver reincidência. As ligações aéreas da França com o Brasil estão suspensas até a noite da próxima sexta-feira, mas foram mantidas com o Chile, a Argentina e a África do Sul. O governo vai colocar em prática esses controles nos próximos dias. É com você, Monique. Obrigada, Adriana. Repórter Nacional. Educação. Professores do ensino médio estão reinventando a forma de dar aula de educação física durante a pandemia. Tudo isso para prender a atenção dos alunos. É que, obrigados a orientar os estudantes por meio virtual, o jeito foi criar um manual com dicas sobre como acompanhar as aulas de casa sem perder o ritmo. A reportagem é de Gésio Passos. Um dos desafios do ensino à distância com a continuidade da pandemia é com as aulas de educação física. Garantir que as atividades sejam realizadas em casa, mantendo o interesse dos alunos, é uma das barreiras encontradas por professores em todo o país. Pensando nisso, o professor Ricardo Catunda, da Universidade Estadual do Ceará, criou um manual com exercícios que podem ser feitos em casa pelos estudantes, com orientação dos educadores físicos. Então foi que eu fiz, adaptar as atividades ao ambiente em que os alunos se encontram, ou seja, as suas residências. Então eu tenho que imaginar que esse aluno muitas vezes tem um pequeno espaço, tem ali uma sala, tem a cozinha da casa que é disponibilizada, tem a área, alguns com espaço maior, mas as atividades elas tinham que contemplar esse espaço. Daí eu vi que é possível uma interação desde que o professor não só envie atividades, mas que esse professor possa dialogar com os alunos na mobilização e no desafio com esses alunos. A proposta busca incentivar os professores de educação física a pensar em metodologias que coloquem os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem. No manual há exemplos de diferentes formas de alongamentos, desafios de ginástica, capoeira e até o parkour, uma técnica de saltos, manobras e rolamentos normalmente realizada na rua, agora adaptada para dentro de casa. O professor Ricardo Catunda ressalta a importância dos jovens se manterem ativos como forma de se proteger nesse período crescente da pandemia. Esse momento, os objetivos da educação física era para fazer com que os jovens continuem, mesmo em casa, ativos. E aí o professor, para superar a situação de baixa interação, ele tem que propor atividades não convencionais, atividades desafiadoras. Ele pode dizer, olha, eu não tenho bola. Não, professor, esquece tudo isso. Você tem que buscar agora atividades alternativas. Então não é uma aula para divertir, não é uma aula para descontrair, é uma aula em que os alunos tomem consciência da necessidade de se tornarem ou permanecerem ativos, mesmo em tempo de pandemia. O Ministério da Educação e a plataforma Impulsiona disponibilizaram um manual com 8 ideias de exercícios para o ensino médio no site impulsiona.org.br. Lá também está disponível de forma gratuita um curso online para professores de educação física sobre metodologia ativa para aplicar nas aulas do ensino médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Vamos falar agora de cidadania. Ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento é um direito previsto pela Constituição, não é verdade? Agora, infelizmente, aqui no país, muitas crianças ainda lutam para ter o nome do pai no documento. Mas uma lei sancionada pelo presidente quer mudar isso, não é mesmo, Ana Lúcia Caldas? Bom dia! Oi, bom dia para você, Miguelzinho, bom dia para os nossos ouvintes. Pois é, isso mesmo. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, dados do CNJ
que é o Conselho Nacional de Justiça, mostram que 5.500.000 crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E como você disse aí, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje, viu, Miguelzinho, no Diário Oficial da União, é mais um passo para que essa realidade possa mudar no país, por permitir que seja possível solicitar o DNA, que é a realização do exame de pareamento do código genético, em familiares do suposto pai. Vamos explicar. Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz poderá convocar os parentes de grau mais próximo para a realização do exame. Se houver recusa por parte deles, o magistrado ainda pode decidir pela presunção de paternidade, que é dizer que a pessoa suspeita é mesmo o pai se houver provas suficientes. E por que isso é importante? Porque o estado de filiação, que é o teu, o nome do pai e da mãe, como a gente já falou aí, é um direito constitucional de toda criança. E desse direito depende, por exemplo, a possibilidade de pedir pensão alimentícia em nome do menor de idade, além de ser essencial em casos de herança, né? O projeto de lei havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo e por isso seguiu direto para a sanção do presidente. É isso aí, Miguelzinho, vamos torcer para que mais gente, né, mais crianças consigam esse direito. Segue você e a Monique aí no estúdio. Obrigado, Ana. Em reunião na última sexta-feira, o general Silva Luna foi confirmado no comando da Petrobras. Foram escolhidos ainda 4 novos diretores executivos. A Fabiana Sampaio que explica pra gente. Joaquim Silva Luna foi oficialmente confirmado no cargo de presidente da Petrobras. O nome de Luna foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da estatal, realizada nesta sexta-feira. Além do presidente, também foram nomeados os 7 integrantes da diretoria executiva da companhia. 3 deles foram reconduzidos ao cargo. Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Roberto Castelo Branco no comando da estatal. General de Exército da Reserva, o novo comandante da Petrobras é ex-ministro da Defesa e também foi diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. Joaquim Silva Luna é graduado em Engenharia pela Academia Militar das Agulhas Negras e fez doutorado em Ciências Militares. Também consta no currículo do novo presidente da Petrobras, mestrado em Operações Militares, pós-graduação em Projetos e Análise de Sistemas pela Universidade de Brasília e em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Você já pensou em viajar no tempo apenas com um clique do celular? Pois é, um aplicativo permite justamente isso. Criado por um grupo de estudantes do Piauí, os Cientistas Temporais está concorrendo a diversos prêmios internacionais. Aí um detalhe, ele é adaptado para pessoas com daltonismo que têm dificuldade de enxergar as cores. Isso para que todos possam se divertir e aprender ao mesmo tempo. A Beatriz Evaristo explica melhor pra gente. Viajar no tempo, conhecendo fatos que marcaram a história da humanidade. Dá para fazer isso com o celular na palma da mão. Estudantes do Instituto Federal do Piauí desenvolveram o aplicativo Cientistas Temporais, que leva a uma aprendizagem interdisciplinar, como explica o orientador do projeto, o professor Duane Drayton. Você opta pelo avatar no início e você pode percorrer, né, os níveis, onde dentro desses níveis você tem que resolver alguns desafios. Você é um cientista que consegue viajar no tempo e você aproveita, né? Ele tem essa máquina de viajar no tempo e você é jogado para alguns pontos da história em que existem determinados eventos, né, que são ligados a fatos produtores de conhecimento. Então, o que você precisa fazer é resolver algum desafio dentro daquela época. O conteúdo que une ciências e história é voltado para o ensino médio. O grupo de pesquisa teve a preocupação de promover acessibilidade para diferentes tipos de daltonismo. O estudante de engenharia, Matheus Dantas, que participou do projeto, conta como funciona a adaptação para essa alteração visual. Basicamente, a gente faz um processamento da imagem que está sendo projetada na tela do celular e a gente aplica, pode-se imaginar como se fosse um filtro do Instagram para mudar a cor que está aparecendo. Então, dependendo do tipo de daltonismo, tem 4 tipos lá que a gente colocou.
que a pessoa pode usar o filtro para cada tipo específico. O jogo foi desenvolvido durante uma maratona científica promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com uma grande empresa de tecnologia. O aplicativo Cientistas Temporais está disponível gratuitamente para o sistema Android. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Tem aquele ditado que diz que é de pequenino que se torce o pepino. E se esse ditado está falando, enfim, sobre cultivar boas atitudes, nele também cabem os bons hábitos, não é verdade? A gente fala aqui da leitura. Quanto mais cedo se descobrir o universo mágico dos livros, mais certo é que ele vai se tornar um adulto leitor. E nada melhor do que a gente falar sobre isso nessa segunda-feira, porque ontem, Miguelzinho, foi o Dia do Livro Infantil. Data dedicada ao pai da literatura infantil aqui no país, que é Monteiro Lobato. Ele nasceu em 18 de abril de 1882. E é sobre a importância de incentivar a leitura desde pequeno que a gente confere agora a reportagem de Cariane Costa. A estudante Yasmin Rodrigues tem apenas 8 anos, mas já tem um grande amor, os livros. E eu já acabei Uma Garotonada Popular e eu tô terminando o Larissa Manoela. E eu também ensino meus priminhos a ler. Já a Juliana Lima, de 9 anos, é tão apaixonada pela leitura que sabe até o que vai ser quando crescer. Eu leio vários livros e também um dia eu quero me formar como você, talvez um dia até jornalista. Assim como Yasmin e a Juliana, milhares de outras crianças sabem que ler é bom. A última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, feita no ano passado pelo Instituto ProLivro, mostra que os pequenos de 5 a 10 anos representam 40% dos leitores no país. Mesmo assim, o desafio é grande para pais, professores e educadores. Se o incentivo para que crianças mergulhem em aventuras imaginárias deve começar dentro da casa, o apoio deve vir também da escola. Para a professora Erúzia Faluba, quanto mais cedo a criança descobrir o prazer pela leitura, mais chances ela tem de ser um adulto leitor. Não adianta nada a gente falar para poder a criança ler se nós não somos leitores. A grande importância, dos pais, da família, na formação dessa criança para que possa também desenvolver essa habilidade, e se tornar um adulto que gosta, que tem prazer em ler. O presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira, concorda. Ele diz que o desafio está na escola e aponta um problema. Além da falta de hábito da leitura, muitas famílias não têm sequer acesso a livros. A solução, segundo ele, ações, políticas públicas e estrutura dentro de sala de aula. Eu acredito que esse papel tem que ser do Estado, ele tem que ser na escola. E para isso você tem que ter escolas com professores bem preparados, você precisa ter escolas com bibliotecas com bons acervos, que ele depende de um investimento muito grande, é um estímulo conjunto do Ministério da Educação, da Secretaria de Cultura. E por que a gente está falando disso? É que dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Infantil. A data é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, pai de toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo e responsável pelo hábito da leitura de muito adulto por aí. Com produção de Joana Dark, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Esportes. E ele já está com a gente, Bruno Mendes. E vamos começar com a Fórmula 1. Grande Prêmio de Emília-Romanha, realizado no circuito de Imola, na Itália, e a vitória foi do holandês da RBR, Max Verstappen. O Lewis Hamilton, atual campeão do mundo, da Mercedes, chegou na segunda colocação. Em terceiro, o piloto da McLaren, Lando Norris. Hora de falar de futebol, dos principais resultados deste domingo pelo Campeonato Baiano. O Bahia venceu o Bahia de Feira por 1-0.
Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco da Gama ficou no empate com o Boa Vista em 2-2 e está eliminado do Campeonato Carioca de Futebol. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre por 1-0. Já o Atlético Mineiro de virada bateu o Sport por 2-1 e já está classificado para as semifinais. Campeonato Paulista, o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos venceu a Internacional de Limeira por 2-1 e o Corinthians bateu o Ituano por 2-0. Campeonato Potiguar no Clássico, o América venceu o ABC por 1-0. E pela Copa do Nordeste, o Ceará bateu a equipe do Sampaio Corrêa por 3-0 e garantiu classificação para a próxima fase. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Bem, agora são 7h54 e a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Tchau. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.